só para dar uma relembrada, a gente está naquela parte em que a Patrícia tentou atravessar a parede e deu com a cabeça na parede, caiu sentada. Aí eles começaram a falar sobre as barreiras vibratórias, né? E não é porque os espíritos conseguem aqui na Terra atravessar as paredes das casas que lá eles fazem a mesma coisa com a mesma simplicidade, né? Eles estavam explicando, né, que tudo isso envolve conhecimento também, saber fazer. E aqui agora a gente vai continuar, eles estavam conversando sobre isso, e agora, se eu não estou enganado, ela vai começar a aprender a volitar. Então, se alguém tiver alguma coisa para falar, me interrompa, porque eu vou abrir aqui, aumentar a tela do texto e não vou mais ver. Achei graça do meu tombo e ainda sorrio quando recordo. Anos depois, estava ensinando meu primo a volitar e lembrei-me do fato. Resolvi brincar com ele. Vamos, Rodolfinho. Venha. É isso aí, vai. Rumei-o para a parede e soltei-o. Segurei o riso. Pensei que, como eu, iria bater a cabeça, mas Rodolfinho não sabia que desencarnados atravessavam paredes. Não viera, como eu, com conhecimento do plano espiritual. Ele chegou perto da parede, apalpou-a com a mão, virou a cabeça e indagou. Patrícia, que faço agora? Vira e volta, disse um pouco decepcionada. Aprendi em poucas lições a volitar pela casa, pelo nosso jardim. Pensava em volitar, firmava o pensamento e subia metros do chão e ia para onde queria. Vovó me levou ao campo, ou pátio da escola, onde instrutores ensinam a volitar. Fui toda contente. A escola é muito grande, tem várias áreas e prédios. É muito bonita e agradável, rodeada de árvores e canteiros floridos. O pátio é grande, parte gramado, parte ladeado, com lindos ladrilhos cinza claro. Em sua volta há bancos e flores. Na colônia São Sebastião, esse campo é repartido em duas áreas. Numa parte, os principiantes aprendem a volitar. Na outra, a alimentar-se pela respiração. Escutam-se pela colônia melodias agradáveis e suaves. Nos pátios, o som é mais alto, porém não menos agradável. A música suave relaxa e incentiva o trabalho e o aprendizado. Fiquei encantado, admirando tudo, curiosa. Na parte ou campo de volitação haviam 5 instrutores, cada um com um pequeno grupo de aprendizes. O primeiro grupo, do qual estávamos perto, tinham os desencarnados, que não davam impulso. O instrutor carinhosamente tentava ajudá-los, mas eles pareciam temer. Indaguei a vovó. Por que eles nem querem dar impulso? Será que não gostam de volitar? Talvez duvidem que conseguirão. Nem todos, Patrícia, aprendem fácil ou gostam de aprender. Sei que muitos desencarnados daqui da colônia que não sabem por que não querem aprender. Será que esses conseguirão? O fato de... Diga. Lembrando da história de Jesus andando sobre as águas, né? Uhum. Que a questão da fé, né, também, acho que os discípulos, né, não tinham a fé para andar sobre as águas. Não lembro qual deles, né? Foi tentar e foi afundando. Foi afundando, né? Que não tinha essa fé de que conseguia. E eu lembrando que, uma época, eu fiz as orações ali na beira do lago e tal, um episódio da minha vida, uma época lá, né? E eu estava muito imbuída dessa fé, né?
E aí, era de manhã cedo, e batia, o sol batia no lago e fazia aquele caminho de luz, né? Muito bonito, que dava ali onde o sol estava nascendo, era um negócio assim muito lindo e tudo. E eu ficava assim, será que eu tenho coragem? Será que eu tenho coragem? Eu ficava só lembrando disso, da fé, né? Das pessoas, que todo mundo conseguiria, né? Se realmente tivesse essa fé, essa vontade, né? E assim, e aí eu ficava, né, olhando aquele caminho sobre a água, né, morrendo de vontade de tentar. E assim, mas eu vou afundar, óbvio. Aí eu ficava assim, eu olhava e ficava assim, vontade que eu tinha de ter essa fé e de passar por aquele. Porque formava um caminhozinho, assim, né? Quando tá. E aí eu ficava assim, morrendo de vontade e rindo de mim mesma, né? Eu olhava assim para todo mundo com a vontade de ir assim, claro que eu vou afundar. Mas assim, é engraçado isso da fé, né? De acreditar realmente que vai conseguir, da fé do grão de mostarda. Eu acho que tem muito a ver com isso. E ele está falando de duas coisas, né? O querer aprender e da fé em si, né? Acreditar que você pode fazer aquilo. Quantas pessoas eu já cruzei na minha vida, né? Que não começam a fazer a coisa porque já acham, antes de começar, já acham que não vão conseguir, que não têm capacidade de realizar aquilo. E não tentam, porque eles se convencem, eles pensam de uma maneira que eles acabam se convencendo que eles não conseguem fazer. A questão do não querer aprender, eu acho mais difícil da gente cruzar com isso na nossa prática do dia a dia, né? Eu acho que o mais comum para a gente ainda é o medo de realizar. Acho que o medo de falhar, achar que vai fazer vergonha, não sei, né? E você contando esse caso, eu fico imaginando, se você levanta e começa a andar, no primeiro momento ninguém ia notar, mas depois todo mundo ia estar prestando atenção em você. O que aquela maluca está fazendo ali? Eu acho que tudo começa com acreditar, né? Isso. E realmente a gente tem que acreditar que a gente pode, né? E sentir esse Deus interior em nós, né? E acreditar. E é muito interessante isso quando a gente vai. Pega um mínimo detalhe, né? Porque se um outro consegue, a gente consegue. Mas é o que a Dia falou, o grão de mostarda, né? Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você pega a montanha e joga no mar, né? Mas a gente começa a acreditar mais em nós. E que a gente pode, né? Fazer e acontecer. E não deixar. Tem um livro que eu gosto muito do Leonardo Boff, que é A Águia e a Galinha. E representa bem isso, esse acreditar que vem de nós, né? Vamos desenvolver mais a nossa fé. A fé em nós mesmos, né? Eu lembrei do Nasruddin, nos contos sufis, né? Aí eles falam que estava lá um período sem chuva e que eles foram se reunir para chover. Aí eles foi o único que foi com guarda-chuva. Aí todo mundo olhou e falou: ué, para que o guarda-chuva? Ele falou: a gente não veio rezar para chover? É isso. Já vai preparado. Isso aí. E o acreditar que vai afundar é uma fé também, né? Muita fé que vai afundar, né? Porque pode boiar, né? Verdade. Isso. E a gente está levantando aqui um aspecto que é interessante, porque a dúvida ela tanto pode gerar um crescimento como uma derrota, né? Porque na dúvida pode te estimular a você ter dúvidas sobre aquilo pode te estimular a se esforçar mais para conseguir, e às vezes aquela dúvida fazer você desistir. Não, acho que não vai dar. E isso eu acho interessante, porque é o mesmo sentimento. E dependendo como você olha a situação e encara essa dúvida, aquilo pode ser positivo para você avançar ou negativo para fazer você recuar. Mas o sentimento é exatamente o mesmo. É a dúvida que a gente tem se vamos conseguir realizar essa tarefa ou não. Isso eu acho bem interessante. É uma coisa nossa mesmo, né?
Às vezes tem coisas que a gente acredita ou meio desacredita, e aquilo estimula, pô, a gente vai atrás de conhecer melhor, de conhecer mais profundo, e tem outras que simplesmente a gente desiste. Ah, não, isso aí não é para mim, não, e pronto. Mas acho que passa muito pelo que o Rômulo falou, a gente acreditar em nós mesmos. Isso é o princípio de quase tudo que a gente realiza, né? A gente começa acreditando que pode fazer. Falando do Rômulo, agora me veio a nossa conversa naquele dia da coragem de pedir, né? Que o Rômulo disse que era pidão. E a gente comentando no dia que a gente se encontrou com a Sani, né? E isso eu acho fantástico. O Rômulo é um homem corajoso, assim, que ele vai abrindo as portas, né, Rômulo? E vai correndo atrás. E aí ele falou assim, eu sou pidão. E aí eu falava assim, eu não tenho coragem, eu não sei fazer isso. E é isso que você está falando, né? Eu já me coloquei numa situação de impedimento total. E o outro já se colocou numa situação. E aí ele consegue abrir portas, né? É muito interessante isso. Está na Bíblia, né? Peça e receberás, né? Tem que pedir. Tem que pedir. E isso que o Rômulo faz já gerou até um jargão que todo mundo já ouviu uma vez. O não você já tem. Então, o que tem de mais você pedir? O não você já está esperando. Então, pede. Se ele disser não, ok, isso eu já esperava. Eu estava conversando com a Diva, é muito bacana falar isso aí, porque se chegou até você, né, por exemplo, quem joga bola, aí a Neuza vai ajudar a gente aí. Se a bola veio até você, recebe a bola, né? Recebe a bola e vê o que você vai fazer com ela. Então, às vezes, chegam desafios na vida. Se chegou até a gente, né, Deus tem um ditado que fala, o senhor está falando dos ditados, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Se chegou, né, busca a solução. Né? É sempre acreditar que somos capazes, não é achar. Achar já é dúvida. Achar já tem 50% de não, né? A receber a bola. Então, a vida vai apresentar desafios. Vai com consciência, vai devagar, né? Por exemplo, o primo aí agora, né? Foi lá na parede, popou a parede, você, o que eu faço agora? Eu não sabia, mas ele pediu, né? Ajuda. Então, aí, sempre Deus vai dar a condição. Se veio o problema, veio o desafio, o mundo espiritual vai nos dar apoio para a gente resolver, para a gente poder servir, poder ajudar. Acreditar, né? Tem que acreditar. Esses dias eu pedi para ele, Rômulo, você conhece alguém em Goiânia, na saúde? Ele, conheço. Na hora que eu desliguei o telefone, gente, eu comecei a chorar, falei, e agora? Quem que eu conheço? E se não fosse por ele, meu tio não estava aqui. Porque ele estava numa situação muito grave, numa emergência, num pronto-socorro. Quando ele chegou, no mesmo dia, aí a confiança, né, o acreditar do Rômulo, no mesmo dia ele conseguiu sair, ser transferido para uma UTI. E aí o médico falou que estava muito grave mesmo. Então a gente não sabe nem se ele ia estar aqui. Então, E já está bom. Esse acreditar aí transforma muita coisa. Gratidão. Mas eu aprendi muito com isso aí, nesse nosso porque eu amo a Neuza, né, gente? Eu amo todos vocês muito. Amo muito vocês. E eu falei, ela ligou para mim, eu falei, é lógico que eu vou ajudar, né? Mas eu não sabia nem por onde começar. E assim, é o que eu falei, se você fosse julgar, porque eu falei para ele, né? Meu tio, uma situação bem complicada, porque ele bebe, fuma, tem uma condição de vida assim difícil, mas a filha, quer dizer, a minha tia faleceu ano passado. A filha ficou sozinha com esse pai e 2 filhos dela, né? E ela, eu falei para o Rômulo, é a pessoa que resolveu tudo, sempre, para toda a família, levar para o hospital, tratamento de câncer, tratamento de
tudo que vocês imaginarem. Pensa na melhor. Eu falei assim, não é possível na hora que o pai dela, né, precisa de uma coisa e a gente entrar, né, nesse julgamento ou de achar que merece, que não merece, né? Se ela não puder receber, né, um pouco do que ela já contribuiu para tantas pessoas, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que todas essas forças elas vêm, né? E eu fico muito emocionada. Gratidão, muito, muito, muito. Ela plantou e está colhendo, né? Eu acho assim, a gente conversou mais ou menos, né, sobre essa história, e eu achei fantástico, porque foram vários testemunhos, né, desse pidão, desse pidão. E assim, como que também na mesa, eu e outros, para falar assim, eu não tenho coragem de pedir. E isso é isso, né? É virar e falar assim, não, eu vou lá e vou pedir, chegou aí até a mim. E aí acaba chegando a ele muitos pedidos, porque também ele é o homem que tem essa. Claro, né, Rômulo, eu estou dando o seu exemplo, porque é o seu exemplo, é o que a gente tem aqui para dar. E dessa coragem de ir e fazer. E aí chegam os pedidos e vão chegando cada vez mais, parece que, como diz a Claudinha, né, você é um instrumento. E você se torna esse instrumento porque você está aberto a ser esse instrumento. E você tem a fé de ser esse instrumento. E às vezes a gente fica aqui assim, igual o Silvio falou, a gente já se coloca numa situação de eu não consigo, eu não sei ser assim, e aí você traz um cabedal de histórias, né? Ah, minha história, minha educação, minha isso, minha aquilo, tudo isso me impede, tudo isso me faz não ser assim e tal, e já te poda, né? Todas as possibilidades. E você não vai ser um instrumento, óbvio. Ainda bem que lá em cima eles entendem quem é instrumento e quem não é, né? Porque em mim não chegam esses pedidos. Porque em mim não chegam esses pedidos. Deus sabe Mas que eu todos sou. podemos, Diva, todos podemos. Todos Sim, podemos ser esse instrumento. É só questão de se colocar mesmo, de se abrir, né? É isso. E a Diva está falando uma coisa, agora eu vou fazer o Rômulo chorar. Isso é muito da vida que a gente leva. O Rômulo, todo mundo sabe, é de origem muito humilde, e ele teve que batalhar o seu espaço, as suas vitórias uma a uma. E a vida vai ensinando isso, né? Você vai percebendo que se você não se apresentar ao problema, ele não se resolve. Eu falo isso porque durante a minha vida profissional eu passei por muitas situações em que eu fui aprendendo, pô, se eu não for atrás, não se resolve e não vai se resolver porque eu fiquei olhando da janela a paisagem. Então eu fui aprendendo e consegui muitas coisas que até que o pessoal na época dizia: "Pô, você parece que hipnotiza as pessoas, você chega lá, o cara tá cheio de razão, tu chega lá, fica todo mundo mansinho, tu sai, consegue o que quer". Mas é isso, você vai aprender, a vida vai ensinando a gente porque a gente fala de brincadeira, né? O não você já tem, mas isso é um fato. Qualquer dificuldade que se apresenta, você já sabe que a dificuldade está ali. Então já é o não. Então, se você enfrentá-la, você pode ter um sim. E isso o Rômulo foi aprendendo durante a vida dele. Foi crescendo. Então, dizer que é um pidão, a gente fala brincando, né? Será é um pidão? Mas, pô, é uma pessoa maravilhosa, que o que ele aprendeu, ele compartilha. Ele aprendeu que ele, para vencer as dificuldades, ele tem que enfrentar o problema, ele tem que ir atrás. E ele não guardou isso só para ele. Todo mundo que o procurou, ele não ensina, mas ele demonstra o que tem que ser feito, o que não deixa de ser um ensinamento. E isso deve servir de ensinamento para todo mundo que está aqui. Compreender melhor essa brincadeira do não você já tem. E não ter vergonha. Peça. Como ele mesmo disse, pede e recebereis, procure e achareis, bater a porta ela se abrirá. São todos sinônimos da mesma situação.
Eu lembrei agora da irmã Dulce, que quando ela estava pedindo, né, que o cara cuspiu na mão dela, né? E ela fala, esse é para mim. Aí estendeu a outra mão, aí fala, agora me dá para os meus meninos. Então, não ter também o ego elevado de já falar, nossa, você me entendeu. Você já pensou se ela cai nessa, né? Não, esse daqui eu aceito para mim. Agora me dê para os meus meninos. Com a outra mão, né? Então, tá aqui. Mas a gente não pode ter, e isso a gente Aqui, tem ó. que agradecer o exemplo dele, olha ela aí, é não ter vergonha de se expor. Quando a gente tem vergonha de se expor, isso atrapalha não só a nossa caminhada, como de todos que, sem a gente saber, dependem de nós. E vão se aprender. E quando você está disposto a isso, por exemplo, vão pedir uma coisa absurda aqui, ele vai correr. O Rômulo vai correr atrás. O tanto de absurdo que eu já pedi para ele. Mas é da índole dele, do caráter dele. Não importa o que você peça. Se eu pedir uma coisa absurda, ele pode coçar a cabeça, como ele falou aqui, ligou o telefone teu e, porra, agora o que eu faço? Eu disse que ia fazer, vou dar um jeito. É o caráter dele. Foi o que a vida foi moldando dele. E não só essa, provavelmente várias e várias foram moldando esse caráter dele. E hoje ele é o que é, o nosso pidão. Graças a Deus. A gente está lendo aqui agora nesse livro, está falando que ela está aprendendo, né? Ela está na escola, ela está aprendendo, ela também está ensinando, né? A vida é uma grande escola, a gente tem que falar disso aqui, né? E aqui é uma grande oportunidade de trocar experiências, aprender, né? E compartilhar essas experiências. Mas é isso mesmo que o senhor falou, quando você estava falando, eu fui fazendo essa reflexão. Nessa escola da vida, a gente vai sendo preparado, todos nós estamos sendo preparados para realizar milagres. Essa fé que a Diva começou falando, né, do lago, eu até imaginei aquele raio solar, assim, fazendo aquele caminho de luz, né, no lago, vai sendo desenvolvido na gente, né? Tudo é para a gente desenvolver. É por isso que aqui, inclusive, fala como é que é lá na colônia, como é que é a escola, os mestres, os professores. A Diva falou que agora, quando terminar aqui, vai dar aula lá, né? Melhor idade, né? Que fala, né, Diva? Então, é a oportunidade de aprender. E realmente, Deus nos dá essa oportunidade. Aqui é a grande escola. A vida é a mestra suprema. As lições adquiridas através das experiências nos ensinam e nos marcam. Vamos lá continuar a leitura, Silvio? Vamos lá. O fato deles estarem aqui é porque querem aprender. Muitos deles, não tendo nem ideia, quando encarnados, dessa possibilidade, desencarnados estranham muito, e pior, duvidam. Mas quem quer, aprende. Vovó me inscreveu no curso, tudo bem organizado, com dia e hora marcada. Fui apresentado ao primeiro instrutor que me interpelou. Patrícia, conhece alguma coisa sobre volitação? Conheço. Ótimo. Pegou em minhas mãos e deu um impulso. E saí tranquila a volitar. Você deve passar para a turma 3. O curso tem 5 fases, cada uma com o instrutor. Como já tinha aprendido o básico, fui para a 3ª fase. Recebi uma apostila para estudar sobre volitação. É bem organizado. Aprendi rápido, em poucas lições, concluí o curso e estava apta a volitar. A volitação pode ser feita de vários modos. Devagar, rápida, rapidíssimo, na vertical e na horizontal. Devagar é como andar, só que acima do chão. Na colônia, volita-se pouco. É mais comum andar pelas ruas, avenidas e praças. Normalmente volitamos devagar.
rápido quando há mais pressa e rapidíssimo o último que aprendemos. Volitamos como se nos desmaterializássemos para materializar-nos em outro lugar. Volita-se desse modo a longas distâncias. Vai-se, por exemplo, de um ponto ao outro da Terra em segundos. Na vertical, é usada para locomoção rápida. Na horizontal, quando se quer apreciar a paisagem. As crianças e jovens aprendem a volitar nos pátios do educandário. O corpo perispiritual é mais denso, quanto mais a personalidade se confunde com o corpo físico. Desligando-se da aparência física, vai-se aonde quer, pois se cosmifica. Volitar é privilégio dos desencarnados. Ah, que grande e maravilhoso privilégio. Então, aqui em relação a essa nota aqui, certamente que encarnados volitam, quando estão com o corpo físico dormindo e em desdobramento, mas a sensação agradabilíssima é só para os desencarnados que sabem. E ele falou, acabou aqui o capítulo, já está praticamente na hora, né? E ele falou uma coisa aqui que eu achei interessante, né? Do volitar rapidíssimo. É como você... A gente fala, entrou num portal, né? Você faz em segundos, você dá a volta na Terra, né? E eu fiquei pensando, será que às vezes essa coisa que a gente acha que está num lugar, some, aparece no outro, a gente realmente se teletransporta ou só volita rapidíssimo? É uma boa questão, né? Eu acho que eu me sinto volitando pelo universo. Eu me sinto deslocando, inclusive até como eu estou na matéria, eu me transformo assim, faço até pose de super-homem, boto aquela mão na frente assim, sabe? Mas a gente tem a sensação de deslocar. E pelo universo, isso é uma velocidade tipo do pensamento, de tão forte que ela é. Mas só que, como eu falei, eu confundo. Então eu me sinto como um super-homem voando pelo universo, que vê aquelas revistas de quadrinho, né? E eu assimilei isso e tomo essa posição. Há tempo atrás, né? Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já me vejo normal. E só se deslocando, né, Jair? O quê? Não entendi o quê? Você se sente já deslocando, você não voa. Mas eu também era assim. Primeiro eu voava, né? Porque é o que passou pela nossa mente. Os filmes de super-homem que a gente assistia e tal, né? Mas depois, hoje não. Também é teletransportar mesmo. É isso aí. Teletransportar.